É, é, é bem verdade, né? Hoje a nossa preocupação constante, né? E eu estava ouvindo atentamente a tua descrição quanto aos números do Conselho Tutelar, né? E são muito parecidos com os nossos também, né? No sentido da demanda. E eu digo sempre, né, para o nosso efetivo, né, que nós temos uma preocupação muito grande com ocorrências, né, envolvendo os chamados grupos vulneráveis, né? E a criança e o adolescente se incluem nesse grupo, né? Para nós é uma constante quase que diária, né? Semanalmente nós prestamos apoio ao Conselho Tutelar, né, em ações de busca, de apreensão, até de crianças, né? Obviamente, isso após um processo, né, um devido processo legal, que ocorre às vezes, muitas vezes, né, por conta de situações em que uma criança se constata, né, um ambiente totalmente hostil, insalubre, e às vezes nós temos que fazer também esse acompanhamento, né, junto aos conselheiros tutelares, para dar segurança a eles, né, porque a gente sabe que esses ambientes, esses locais, por vezes, né, e muitas vezes os ânimos se acirram. Então, envolve uma série de fatores, né, do comportamento humano. Então, nós temos essa preocupação muito grande também, né, de poder cada vez mais bem prestar um serviço para a comunidade. E o Conselho Tutelar é nosso parceiro também, né, e é um protocolo nosso também, né, da atividade policial. A brigada, como eu digo, né, a brigada é o clínico geral da segurança. É o clínico geral. Nós, tu bem disseste, nós fazemos o primeiro atendimento, constatamos do que se trata e mobilizamos o órgão responsável. Seja Polícia Civil, seja Conselho Tutelar, seja uma secretaria de prefeitura, também, né? Pode acontecer, né? Ministério Público, né? Ou até às vezes, no último caso, um Poder Judiciário. Então nós somos o meio de campo, né? Fazemos o gerenciamento disso. Obviamente, né, que a nossa missão constitucional é a, é a preservação da ordem pública, né? É o que diz lá a Carta Magna. E nesse escopo de trabalho, né, nós temos, né, o policiamento ostensivo, que se divide em vários segmentos operacionais, né? Então, também temos o viés comunitário, né? E aí nós temos vários vários segmentos dentro da brigada, Proerd, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural, Patrulha Escolar, né? Então são segmentos de viés comunitário, né, que integram a nossa instituição, que tem, né, como objetivo principal, né, a preservação da ordem pública. Veja que se nós formos analisar, né, que missão ampla é essa, né? É muito ampla. Eu disser assim, qual é a missão da Brigada Militar ou da Polícia Militar no contexto nacional? É a preservação da ordem pública. Eu posso fazer N, né, situações dentro da preservação da ordem pública, né? Então é muito amplo, o nosso espectro de atuação, como eu digo, é bastante amplo, né, um horizonte quase que infinito. Nós estamos conversando com o Major Ricardo Mori, comandante do 35 BPM. Olha, sabe que hoje, cada vez mais nós, eu acho que todas as profissões, né, se utiliza da inteligência artificial para buscar algumas informações de forma rápida. Mas eu sou um permanente desconfiado, porque em várias oportunidades eu busquei informações, achei que aquilo não estava muito certo e comecei a verificar que, dependendo da fonte onde esses algoritmos buscam as suas informações, vem tudo errado. Vem as coisas mais absurdas do mundo. Por isso que nós vamos manter aqui na Rádio Vale o nosso jornalismo de ouvir as fontes, ao invés de nos basearmos exclusivamente. Pode servir como uma referência, mas não será a principal fonte de informação para levarmos aos ouvintes e aos prezados ouvintes estas ferramentas da internet, vamos dizer assim, e da computação. Mas eu agora perguntei aqui, para a inteligência, queria saber sobre o primeiro semestre do 35 BPM em Cachoeira do Sul. Aí eles começou a me listar algumas coisas aqui. Investimentos em segurança,
O batalhão foi contemplado com caminhonete, motocicleta, não sei se isso é verdade, 2025. Né? Investimentos, em fevereiro houve a Operação Volta às Aulas, e aí vai. Né? O que o comandante pode nos contar que efetivamente aconteceu nesses primeiros 6 meses do ano 2025, que seria destacável e que a população deveria saber? Tu disseste aí, mencionaste investimentos, né? O que a gente pode falar, primeiro nessa área de investimentos, é que nós fomos efetivamente contemplados, né, com uma viatura motocicleta, né, nesse ano 2025. Nós anunciamos também a futura aquisição de uma viatura, uma picape 4x4, mas essa ainda está em fase de empenho, de aquisição por meio do Estado. Só que esses 2 veículos, essas 2 viaturas, né, elas foram adquiridas por meio do Programa de Incentivo à Segurança Pública, o PSEG. Então, é aquele programa em que os empresários locais destinam parte do seu ICMS, o ICMS devido, para um programa, né, esse programa PSEG, em favor do 35 BPM. Então, foi se avolumando ao longo do ano de 2024, 2025, né, valores que nós podemos então destinar, né, à aquisição dessas viaturas. Né. O que efetivamente chegou, como eu disse, né, foi somente essa motocicleta. Nós estamos com mais uma picape em aquisição. E também já temos a notícia também já do processo que se instaurou agora recentemente de uma SUV. Aqui também, infelizmente, eu não tenho data para mencionar aqui ou para registrar como sendo a data da entrega, né? Mas a gente está acompanhando, né? E futuramente, né, devemos ter esse recebimento aí. E a importância das viaturas, né? Todos nós temos que entender que o 35 BPM não atende só Cachoeira do Sul. Pela listagem que eu tenho aqui, Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Santana da Boa Vista e Caçapava. Exatamente. Às vezes, né, a gente não para nem para... A comunidade, às vezes, aqui não sabe, né, Cachoeira do Sul, desde 2024 para cá, né, no início de 2024 para cá, a Cachoeira do Sul, né, que é a sede do 35º Batalhão, passou, então, a sediar, né, a vinculação administrativa e operacional, além, né, dos municípios de Cerro Branco, Novo Cabrais e Paraíso, que já era uma realidade já de anos, né? Então nós tínhamos esses 4 municípios só aqui sobre o nosso, né, guarda-chuva, né, operacional do batalhão, mas também de 24 para cá, do início de 24 para cá, com a reestruturação das regiões integradas de segurança pública, né, que houve no estado todo, né, nós agregamos então os municípios de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, que antes pertenciam à unidade, né, ao 6º Regimento de Bagé. Então passaram para nós aqui. Tá? Então é bom que se diga, né? Então nós aqui, o batalhão, o 35º Batalhão, não só cuida da parte operacional, né, das viaturas na rua, mas nós temos todo um conjunto. E quem lida com a administração pública sabe que gestão de pessoas, gestão de material, estatísticas de ocorrências, né, tudo isso, né, está sediado aqui em Cachoeira do Sul, no nosso batalhão. Aumentou a área, comandante, do 35 BPM, aumentou a responsabilidade e muito mais, e aí o senhor também conseguiu mais efetivo, mais pessoal, porque aumentou a sua área, né, Sim, de abrangência. O efetivo... Já que melhorou para Bagé, mas o senhor pegou essa responsabilidade. Mas o efetivo que nós ganhamos tão somente aqueles que já eram de Caçapava e de Santana Boa Vista. Aí, né, ficou agora vinculado ao 35. Isso, então o que a gente diz, né, é uma companhia destacada, né, é uma companhia destacada. Então a sede da companhia em Caçapava do Sul, né, que engloba também um pelotão, ou 2 pelotões, né, que tem Santana Boa Vista, né, como a gente diz, né, um grupo policial militar, um GPM. E sobre ações específicas, eu vejo aqui que na estatística que vocês fazem, que a Brigada faz, é colocado lá pessoas abordadas, veículos fiscalizados, armas e munições apreendidas,
e outras coisas que, eventualmente, nas ações da Brigada, aprende. Comparando com outros anos, ou com o primeiro semestre do ano passado, como é que nós estamos? Temos uma crescente, né, na produtividade, né? Nós acompanhamos isso semanalmente, né, ou dentro de situações específicas, né? Mas semanalmente todo o comando do batalhão se reúne e faz, né, o que a gente chama de reunião de governança. Então nós sentamos, né, e verificamos a nossa produtividade. O nosso foco de trabalho, a nossa preocupação é sempre, né, aumentar para conservar, né? Então nós não nos contentamos tão somente com estabilização de números, né? Então a gente sempre quer aumentar, porque a gente entende que a visibilidade policial, quanto maior, ela proporciona uma segurança, né? Ou o que a gente chama de percepção de segurança. Então, quem está nos ouvindo deve notar que final de semana, por vezes, vai descer a Júlio de Castilhos, ou às vezes vai subir ali a Davi Barcelos, vai se deparar aí com uma barreira policial à noite, né? Ah, mas por que sempre é ali? Não, às vezes é ali, né? Mas a gente também tem outro mapeamento, né? Não é? Quem trafega pelo centro, com certeza vai passar por ali, né? Mas não sabe ou desconhece que naqueles intervalos, né, nossas equipes também se dirigem, né, para as periferias, para os bairros, também com esse intuito, né? Obviamente, né, claro que quando não está em atendimento de ocorrência, né? E eu tenho só um número aqui, né, nesse primeiro semestre de 2025, né, que, aliás, até na data de ontem, quando eu peguei esses números, né, até a data de ontem foram 2.205 ocorrências atendidas. Tá? 2.205 intervenções policiais, somente em Cachoeira do Sul. Então, se a gente for dividir isso aí por, né, 180 dias, aí eu acho que deve dar o quê? Umas 12, 13, nem fiz essa conta ainda. Eu peguei esses números ontem aqui. Só de prisões foram 523 prisões. Né? Desde o que a gente chama de delitos de menor potencial ofensivo até aqueles de maior gravidade. E a nossa, eu tenho aqui, né, as ocorrências de maior atendimento, né? Primeiro lugar, né, uma chance. Vamos ver, vocês adivinham qual é a ocorrência de maior atendimento em Cachoeira do Sul. Pois eu não sei. Maria da Penha, violência doméstica. Infelizmente. Tá? Isso aí violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Né? Então, isso aqui é uma constante, a gente tem acompanhado em todos os anos. A média de ocorrências, eu calculei aqui, dá 11 ocorrências por dia. Isso. Tá? Então, 11 intervenções. E olha, eu quero assim, deixar bem claro que essas intervenções policiais, né, às vezes a gente pode pensar assim, mas é só chegar lá, atender e conversar Não. Uma ocorrência às vezes leva 3 horas, 4 horas. Né? Porque nós temos que ter todo o encaminhamento. Né? Uma ocorrência Maria da Penha hoje, né, em flagrante, né? Hoje ela me mobiliza, às vezes, no mínimo, 2 equipes policiais. Né? Uma para ser conduzida a vítima e a outra para conduzir o agressor. Que não podem ser conduzidos na mesma viatura, né? Conforme diz a lei. Conforme diz também, inclusive, os nossos protocolos policiais. Então vejo que às vezes eu tenho que destinar 2 equipes policiais para o atendimento de uma ocorrência Maria da Penha. Como eu digo ali, são 293 ocorrências no primeiro semestre. Né? E sempre essas ocorrências, salvo algumas exceções, elas chegam de surpresa. Né? Elas têm que exigir uma capacidade de adaptação das equipes da Brigada Militar, porque às vezes eles estão focados numa atividade e têm que redirecionar para a urgência. Isso? Exatamente. Tocaste num ponto muito, muito interessante. Né? Às vezes, nós, dentro do nosso planejamento, né, nós temos que quebrar ele. Né? Hoje nós vamos fazer uma saturação diária no bairro X ou no centro, na área central, porque, enfim, né, constatamos na análise criminal tal problema. Aí montamos todo o teatro de operações, como a gente diz, né? E aí, naquele intervalo, no intermeio daquela ação,
nós somos acionados porque está acontecendo uma ocorrência de violência doméstica em andamento, em flagrante, no bairro tal. Aí nós temos que deslocar lá, né? E às vezes não é no bairro. Eu só vou citar um exemplo que me chamou muito a atenção, né? Uma mulher foi esfaqueada no aeroporto Salgado Filho, coisa de 2, 3 dias atrás. Ela, moradora de rua, e o agressor, morador de rua também. A brigada teve que ir correndo, quer dizer, eles não têm nem casa, não têm nem endereço fixo, né? Mas por desavença, por provavelmente drogas ou bebida alcoólica, né? Que é droga também, só que é legal, né? Não é ilegal, acabaram tendo, em pleno aeroporto Salgado Filho. Quem é que é chamado? A brigada. O C90, né, é o número, né, como eu disse, né, o clínico geral, né, da sociedade. Então, essa também é a nossa preocupação, né, de dar também atendimento imediato, né, a essas vítimas, né, como eu disse, né, no início, né, os chamados grupos vulneráveis. É sempre uma preocupação nossa, né, de prestar um atendimento célere e rápido, né. Às vezes, claro, a gente fez, né, no universo, 2.200 ocorrências, né? Então, imagine, o nosso despacho de viaturas às vezes não para, né? Das mais diversas situações que os senhores possam imaginar e a comunidade também. Pois né? comandante, aproveitando agora que o senhor tocou num ponto importante, o telefone 190. Bom, nós sabemos que a operadora Oi, eu brinco aqui, a Oi é a neta da CRT, da antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Aí esse número 190, assim como o 92, 193, estaria tendo problema por causa que a operadora está largando o serviço e está deixando tudo na mão, inclusive a própria Brigada Militar. Como é que está essa história do 190? Tinha um número que tinha sido divulgado, um celular, né, para as pessoas chamarem a brigada para não ficarem dependendo só do 190. Isso, é uma realidade no estado todo. Isso. Tá? A situação dos tridígitos, né, como a gente diz, né, os 3 números, e invariavelmente, né, são números de emergência, né, de serviços públicos, e o 190 também está nessa situação. Eu, antes de sair de casa, agora de manhã, eu testei o 190, né, da minha casa e estava funcionando. Né? Então ele oscila, bem na verdade ele está oscilando. Né? Depende da vontade da operadora. Ou também às vezes depende da operadora do celular, do quem está chamando, né? Do celular de quem chama, de quem faz a descarga. Também a área onde ele se encontra também interfere, né? Infelizmente. Nós divulgamos já há muito tempo, né? Já nas mídias, acredito que vocês aqui também já têm conhecimento, né, do número que nós divulgamos. Eu vou me permitir novamente, então, fazer aqui, né, a referência, né, o número, né, que é o 51, né, é o 98557 1309. Então, eu vou repetir, né, o 51 98557 1309. Então, no caso do 190 não funcionar, e aí o Estado, né, a instituição, a Secretaria de Segurança Pública estão envidando esforços, né, no sentido de melhor dar o encaminhamento mais rápido dessa situação, né? Isso já está no plano de Secretaria de Segurança, né? Não foge das nossas competências aqui. Sim, eu falei isso aí, eu levantei essa questão, mas realmente, como comandante, isso não tem nada a ver com a brigada. Isso é um problema da Oi, que presta esse serviço para todo o estado do Rio Grande do Sul, e aí ela está quebrando esse contrato, a revelia da vontade das pessoas, e todo mundo tem que se virar, inclusive até a própria Prefeitura de Cachoeira, que teve que adquirir todos os números de telefonia celular, porque também, de uma hora para outra, a comunidade não tem como falar com a Prefeitura e com as secretarias, porque acabou o telefone fixo da Prefeitura. Exato. E agora a brigada, e daí bombeiros e todo mundo está sendo afetado, né, comandante? Exatamente, né? Mas nós, né, estamos sempre todos os dias, né, nós estamos em constante monitoramento dessa situação, né? E aí nós aqui do batalhão informamos os canais competentes, já
seja pela via institucional, também iniciamos protocolos junto à própria Oi, já informamos o Ministério Público, ou seja, né, é uma situação que foge da nossa alçada, mas que estamos em constante monitoramento, né? Então, é bom que se tenha, né, esse número auxiliar aí, né, para caso, né, o 190 não funcionar na oportunidade que é devida, né? E é bom lembrar que esse número que o senhor passou, o 985571309, é só para a área aqui do 35 BPM, né? Isso, somente para a Só área pra do nossa- 35. Isso, né? Então é bom que se diga, né? Somente aqui para Cachoeira do Sul, né? A área de Cachoeira do Sul, né? Que obviamente, né? Se já aconteceu, né? De nós aqui recebermos uma chamada linha cruzada de outras áreas, né? De uma situação que é às vezes de outro município. E a gente recebe aquela emergência e faz o contato com aquele município, porque às vezes a pessoa está na rodovia, né, aqui, na 290, liga a 190, às vezes é Pantano Grande, cai aqui, né, ou Rio Pardo, às vezes cai aqui, né, e aí a gente tem que fazer esse meio campo também de comunicar lá os órgãos, né, ou até às vezes a PRF, né, eles ligam o 190 precisando da PRF e a gente faz, né, o devido contato também. Né. Comandante Moura, e os próximos meses desse ano 2025, quais são as metas? As metas continuar, né, com os números favoráveis que nós temos, né? Nós estamos verificando uma redução bastante substancial, né, dentro daquilo que a gente já havia constatado em 2024, que já foi um ano muito bom, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, né, uma redução até nesse primeiro período de 25 comparando com 24, mesmo período, né, primeiro semestre. Em termos de homicídio, nós tivemos uma redução de 66%. Né? Roubo ao estabelecimento comercial, 50% de redução, que 24 já foi muito bom. Tá? Para falar em números, né? Homicídio, hoje, em Cachoeiro do Sul, registrado devidamente ali, foi um só. Né? Se nós pararmos para pensar numa cidade de 80 mil habitantes, um homicídio, né? Nós estamos aí com uma taxa, eu nem fiz o cálculo ainda por 100 mil habitantes, que é a taxa ONU, né? A referência ONU, né? Homicídios por 100 mil habitantes. Eu ainda até vou fazer depois para ver, né? E nós vamos estar talvez aí com números aí de primeiro mundo, eu me arrisco a dizer, né? O roubo a pedestre, que é assim, é um crime que nos preocupa bastante, né? Mas o homicídio também. Mas é que o homicídio sempre ele é carregado com outros fatores, né? Se não é aquele casual, que foi justamente o homicídio que nós observamos esse ano aqui em Cachoeira, que foi decorrente de uma briga de vizinhos, né? Mas o homicídio, geralmente, ele traz consigo outros fatores, que às vezes, facções criminosas, né? Dívidas, disputa territorial. Então, é um fenômeno que é mais complexo. Né? Agora, o roubo a pedestre, né, ele é o chamado crime casual. Ele pode acontecer com o Toné, pode acontecer com o Tomás, pode acontecer com um familiar meu que desembarca do carro, vai até uma loja e é surpreendido por alguém com uma faca, né, não precisa nem ser faca, né, com violência ou grave ameaça, né, para subtrair um celular, que é o objeto preferido, né, ou às vezes até dinheiro, né, que hoje é muito pouco também. Mas é um crime que esse nos preocupa, né? Porque ele pode acontecer de forma ocasional, né? E aí, sim, a gente debruça uma atenção muito grande sobre isso, né? E aqui vale ressaltar também, né, a nossa perfeita interação hoje com a Polícia Civil, né? A nossa troca de informações hoje com a Polícia Civil é muito boa. Né, eu quero, né, ressaltar aqui a pessoa do delegado Tiago, né, com quem a gente conversa bastante aí da DPPA e da Draco, né, delegado Tiago Bittencourt, né, com quem a gente faz esse fluxo de informações, né, o que a gente consegue captar e dentro, né, do nosso atendimento, dentro daquilo que está na nossa alçada, né, nós temos uma perfeita
sintonia, né, com a Polícia Civil e nós estamos vendo bons resultados nesse sentido também, né? Comandante Mori, só porque estou fazendo o cálculo aqui para tentar ver essa questão do homicídio, que tem como base tantos homicídios para cada 100 mil habitantes. Se eu não errei meu cálculo, né, matemática ela não erra, mas às vezes a gente bota uma vírgula errada, o índice considerado ideal, quer dizer, não é o melhor, né, o melhor é zero. Isso é o que se percebe. Mas vamos dizer assim, ó, a cada 100 mil habitantes, 10 homicídios. Nós tivemos com 80 mil habitantes um homicídio, quer dizer, nós estamos com menos de 10% do número que é considerado como ideal aceitável pela ONU. Então, o nosso índice é assim, ó, pela ONU é 0,01%, nós somos 0,0, quer dizer, 2,08%. Nós estamos bem abaixo, exato, muito abaixo do que seria, vamos dizer, o tolerável. O ideal é que zero homicídio. Né? Exatamente, né? E eu repito, né? Cachoeiro do Sul, hoje, se falha a memória, até acho que pode recorrer aí à inteligência artificial, o 30º município em população no Rio Grande do Sul. 30º, dos 497 municípios, Cachoeiro é o 30º. Se nós pararmos para pensar, né, fazemos essas análises estatísticas, né, e nós olharmos para os municípios do andar de cima, né, do 29º para cima até Porto Alegre, que é o primeiro, e nós verificarmos as taxas de homicídios desses municípios, nós vamos ter uma grata surpresa quanto a Cachoeiro do Sul. Eu não estou querendo pintar aqui, né, como Cachoeiro o paraíso, né, longe disso, mas nós temos aqui um ambiente bastante favorável e eu quero, né, também puxar o assado também para nós, né, aliás, puxar a sardinha para o nosso assado e dizer que isso é fruto do resultado, né, do trabalho das forças de segurança. Obviamente que a comunidade também, ela também tem uma característica, né, de ser ordeira, na sua grande maioria, e isso também contribui. Né, mas as forças de segurança trabalhando alinhadas, né, com o Ministério Público e Poder Judiciário dando uma resposta jurisdicional, né, adequada, rápida, né, que é a justiça devida, isso também interfere também nesse ambiente, né, que hoje nós temos aqui, né, no município de Cachoeira do Sul. Pela estatística aqui do IBGE, segundo a inteligência artificial, Cachoeira está na 24ª posição em população do estado, com 82.250 habitantes, foi o recálculo feito no ano passado, agora deve sair o recálculo de 2025, não sei se vai aumentar ou diminuir, e nós temos uma densidade demográfica de 21,4 habitantes por quilômetro quadrado. É o que apareceu aqui. Mas eu checo todas as informações. Mas, em princípio, é esse o dado. 24º município mais populoso do estado. Não, então, para mim é uma surpresa. Eu achei que era até o 30º. A minha informação era o 30º, mas... Por então, isso, vamos checar depois, mas está aqui que é o 24º. E deu um número, e está correto, 82.250 é o recálculo do censo que nos dava 80 mil. 80 mil, então, todo ano é feito o recálculo. Né? Porque eles dentro de tábuas. Então, essa é a explicação, porque quando eu tinha visto, o 30 era 80 mil. Isso. Então, agora foi o recálculo de 82. 50 é 24º. Sempre no mês de julho, então acredito que até o final do mês, agora, até o dia 31, vai sair a estimativa para 2025. Porque a estimativa da população dos 5.570 municípios do Brasil é que dá a referência para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Por isso que o IBGE recalcula, baseado nas suas pesquisas, a população anualmente, porque é um dado que tem que ser fornecido agora para o governo federal planejar o repasse do FPM de 2026. Então, nós vamos ficar sabendo até o final do mês se nós aumentamos de 82.200 ou se baixamos de 82.200. E aí isso vai interferir no cálculo que tu há pouco fizeste agora aqui, né, da taxa ONU, né? Exatamente. Comandante Mori, muito obrigado pela sua gentileza, pela disponibilidade de tempo. Eu sei que a gente atrapalha a sua rotina importante, mas eu acho que de vez em quando precisamos conversar com a população que quer e que saber da brigada e que gosta da Brigada Militar. Eu agradeço mais uma vez, Tonel, o convite e reforço aqui o nosso compromisso, né, de bem atender a comunidade. E eu, às vezes, né, é bom que se diga, né, às vezes os convites da imprensa a gente tenta atender, né, na maior parte das vezes, às vezes a gente não consegue, né?
Às vezes a nossa agenda não nos permite, né? Às vezes chega para nós lá convites, né, de um dia para o outro, né? Aí fica um pouco difícil. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas a gente sempre que pode, a gente está aqui. Para mim é uma satisfação sempre vir aqui conversar com vocês e também, né, com os nossos ouvintes da nossa Vale. E ficamos sempre à disposição, né? Confiem na Brigada, eu sempre digo, né? Confiem na Brigada. Nossos policiais aí de forma às vezes anônima, né? Eu sou só um porta-voz. Eu digo, né, que eu sou um porta-voz. Hoje eu sou só a referência. O comandante é a referência. É quem tem que dar às vezes a cara, né? Às vezes vira aos microfones, vira a imprensa. Mas o nosso policial aí que trabalha aí 7 dias por semana, né? 24 horas, né? Não tem feriado, não tem descanso. Aliás, descanso tem, né? Mas o serviço não para, né? O serviço que a gente diz, né? É o serviço contínuo, né? Que não para nunca. Então, esse policial que está aí nas ruas, né? Nas 24 horas da madrugada, no frio, no calor, né? A esse que eu sempre devoto, né? A minha homenagem, né? Porque já trabalhei na rua há muitos anos, sei que o quanto é difícil, né? E cada vez mais, né? Nós temos, né? Situações aí que nos colocam, né, sempre numa necessidade de aprimoramento, numa necessidade de adequação, né, às novas legislações, aos novos entendimentos judiciais. Então, o policial militar na rua ele tem que estar sempre atualizado, ele tem que estar sempre antenado com o que pensa o judiciário, o que pensa, né, uma lei nova que surge. Então, a nossa atividade ela é bastante complexa, não só por arriscar a vida, não só por representar o Estado na rua, né, o Estado ente abstrato, mas também porque nós arriscamos também, né, às vezes a nossa carreira, né, por às vezes um encaminhamento mal dado numa ocorrência, né. Então isso é bom que também se diga, né. Então a eles também a minha homenagem também eu sempre deixo registrado toda vez que participo de um programa de entrevista, né, nos microfones, eu sempre honro a minha presença também a eles. Ok, obrigado ao Major Ricardo Antônio Garski Mori, comandante do 35 BPM de Cachoeira do Sul.